Olá, eu me chamo Daniele Viana Souza, nasci aqui em Oriximiná e sou discente do curso de bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Oeste do Pará, campus Oriximiná. As palmeiras, elas são importantes porque elas representam a terceira família botânica mais importante para a humanidade. E isso se deve à sua variedade de usos, que inclui o consumo alimentar, uso na medicina tradicional, o valor sociocultural, o valor místico que ela representa para as populações da Amazônia, como as populações indígenas, ribeirinhas, que utilizam os seus subprodutos para uma infinidade de usos, como para cobrir as suas casas, para a construção de móveis, de objetos e para o artesanato, para a confecção de artesanato e uma infinidade, principalmente para o consumo alimentar. A minha pesquisa, ela consistiu em um levantamento florístico e fitossociológico de palmeiras que ocorrem em uma região próxima aqui de Oriximiná, que é uma região chamada de Caipuru, um ramal que fica adjacente ao lago do Caipuru, aqui no Baixo Amazonas, e nós fomos para campo fazer o levantamento florístico para ver quais são as espécies que ocorrem naquela região. E o levantamento fitossociológico é para a gente entender como é que essas palmeiras elas estão se comportando dentro daquele ambiente. Consegui descobrir que a área que nós fizemos o levantamento florístico é uma área que está em regeneração, porque a espécie que sobressaiu lá foi a Athaleia maripa, como a gente conhece, que é o inajá, que ela é uma espécie que indica que indicada, né, que ela ocorre em áreas que sofreram impacto ambiental, degradação ambiental, ação antrópica. E a espécie que ocorreu mais lá foi a Athaleia maripa. São espécies que são desses ambientes que estão se recuperando de ações antrópicas. Então, o inajá ele ocorre nessas áreas que sofreram impacto ambiental. E aí, quando tem muito inajá no local, significa que aquela área sofreu uma ação, uma pressão antrópica. E o inajá está ali, que é uma espécie que ela é desses ambientes, ela é indicada para a recuperação de áreas degradadas. E é sinal que, como é que ela está ali naquela região, é sinal de que aquela área sofreu grande impacto, tanto de pastagem, a gente conseguiu observar que tinham trilhas ali, que provavelmente é usado por caçadores, bastante desmatamento também, e a espécie a Athaleia maripa, inajá, ocorreu ali com grande frequência naquela região. As palmeiras, como eu falei, elas são tão importantes para as populações da Amazônia. Entender, estudar essas comunidades dessas plantas é fundamental para se criar planos de manejo. Para essas palmeiras, elas têm potencial de serem exploradas como produtos da sociobiodiversidade. E se a gente conhecer a fundo quais são as palmeiras mais utilizadas pelas populações da Amazônia, a gente pode estar montando um plano de manejo sustentável para agregar valor às comunidades tradicionais e conservar essas espécies tão importantes para o nosso bioma. O processo que eu achei mais incrível da minha pesquisa é contribuir para o conhecimento da nossa região quanto às espécies florestais que ocorrem aqui, visto que existe uma escassez de dados e isso, como eu falei, dificulta a criação de planos de manejo, de conservação de espécies que podem estar sendo exploradas em excesso, de forma não sustentável. Então, o meu trabalho ele visou contribuir com o conhecimento das palmeiras aqui no município de Oriximiná e com isso futuramente divulgar essas informações para as populações tradicionais que utilizam muito essas palmeiras para infinidade de coisas, como falei, consumo alimentar, que é o principal. Muitas populações se alimentam de frutos como o tucumã, da espécie Astrocaranculeatum, e do próprio inajá, como eu mencionei.